Você trouxe sua Bíblia? Amém? Eu quero nessa noite iniciar uma série dividida em 3 partes. Vou fazer uma mensagem dividida em 3 partes, uma série de 3 quintas-feiras, onde teremos o tema Maneiras de Andar, parte 1. A Bíblia ela nos revela, nos mostra várias maneiras como nós devemos andar diante de Deus. Amém? E eu quero dissecar, quero examinar com você alguns textos que vão falar sobre várias maneiras de andar do crente, do fiel, andar diante de Deus. Amém? O primeiro texto que eu quero trabalhar com você nessa noite está no Salmo de Davi, o melhor Salmo dos filhos de Corá, ou de Coré, Salmo 84, versículo 11. Salmo de número 84, verso 11. Glória a Deus. Um dos salmos mais bonitos da Bíblia, Salmo dos filhos de Coré, ou Corá. Salmo 84, verso 11. Você achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega, repita comigo, aos que andam retamente. Primeira maneira de nós andarmos com Deus, repita comigo mais uma vez, retamente. Outras versões dizem corretamente. Essa palavra no original hebraico é uma palavra chamada tamim, que pode ser traduzido também por sinceramente, ou de forma íntegra. Fala também a respeito do indivíduo que vive uma vida irrepreensível. Veja bem, olha só como vamos fazer a leitura desse versículo. Vamos ler assim, ao contrário. Olha só, de baixo para cima, olha como fica aí. Nenhum bem sonega aos que andam retamente, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Então, na verdade, os bens que o Senhor não sonega, não deixa de conceder aos que andam retamente, são essas questões aqui, ó. Deus é sol e escudo, Ele dá graça e glória. Vamos analisar esses 4 pontos aqui? Vamos lá. Diz aqui, o salmista vai dizer que o nosso Deus é sol. Sol traz o quê? Traz luz, não é verdade, irmão? Sol traz luz na escuridão, traz vida. Você sabe que você estudou em ciências lá no primário, na escola, se não existisse energia solar, se não existisse o sol, não haveria vida na terra. Veja só que metáfora interessante. O salmista vai dizer que Deus é sol, Ele ilumina o crente, o fiel, o que anda corretamente. Então Deus é luz. Se você está em Cristo Jesus, a luz de Cristo está sobre a tua vida. Amém? Ele vai dizer que o Senhor é o que também? Escudo. Mais um bem que Ele não deixa de conceder ao crente. Ele é escudo, porque Ele é proteção durante a jornada. Irmãos, você tem experimentado a proteção de Deus na sua caminhada cristã? Tu tem visto esse livramento, a mão de Deus? Quem é fiel tem visto o agir de Deus, amém? Muitas vezes nós ficamos esperando, você acorda de manhã, muitas vezes nós crentes, e ficamos esperando algumas coisas espetaculares, o mar vermelho se abrir, Lázaro ressuscitar 4 dias de morro. A gente fica esperando assim, sabe, alguns milagres espetaculares. Querido, que tal nós começarmos a agradecer a Deus, sermos gratos pelo dom da vida, amém? Você acordar e perceber que está vivo, respirando na presença de Deus. Que tal você acordar de manhã, olhar para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos e agradecer a Deus porque você tem uma família? Amém, querido? Temos recebido a proteção no nosso lar, na nossa vida espiritual. É por isso que o salmista vai comparar o Senhor como um escudo. Ele é escudo. Nós temos proteção durante a jornada, amém? Terceiro bem que Ele não sonega, que Ele não deixa de dar para o crente, é que o Senhor lhe dá graça. Sem a graça de Deus é impossível viver, amém, irmão? Sem a graça do Senhor é impossível ser crente. Você sabia disso? Que não tem como ser como verdadeiro cristão sem a graça de Deus. A graça de Deus é um dom. Por isso que é impossível ser crente sem a graça. Porque aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador recebem este dom, este presente de Deus. O termo dom lá no grego é isso, presente, uma dádiva. Então note bem, queridos, é algo sobrenatural que acontece.
É algo que acontece no teu interior. Você nasce de novo, você recebe a vida de Deus. A vida de Deus está sobre você. Portanto, ao conceder vida a você, a vida de Deus, a vida eterna, a vida Zoe, não a vida bio, a vida Zoe, a vida de Deus, então você recebe a capacitação, a graça de Deus para viver na presença dele, amém, irmão? Todas as pessoas que tentarem ser cristãs sem a graça de Deus, elas não vão conseguir. Todas as pessoas que tentarem ser cristãs sem ter uma experiência sobrenatural, a experiência do novo nascimento, ela não vai conseguir. Ela passa uma temporada na igreja, passa 1 ano, 6 meses, 2 anos, ela tenta ser cristã, mas ela não tem essa experiência sobrenatural do novo nascimento. Ela nada mais é do que uma religiosa, ela não experimenta a graça. A graça é o favor merecido, nós não merecemos, mas ele nos sustenta para que possamos continuar caminhando na jornada até o fim, amém, irmão? Então vamos lá. O quarto bem que ele não só nega é o que mesmo? Glória, glória. Querido, você está nessa jornada de fé, você está recebendo graça, e no final do percurso, saiba que você vai receber glória. As pessoas costumam dizer, as pessoas que não têm Jesus costumam dizer o seguinte: morreu, acabou. Não é isso que elas falam? Morreu, acabou, enterrou, esquece. Não. Para o cristão, para aquele que creu em Cristo Jesus, creu no seu sacrifício, ele aprende que no final da vida, na verdade, é o início da vida eterna. Amém? No final do percurso, para o fiel, para os que andam corretamente, existe glória. Repita comigo: glória, vida eterna. Amém, irmão? Vida eterna e glória. Ainda que os seus familiares possam ir um dia, talvez, no seu sepultamento, porque eu, como crente, eu tenho esperança que você é arrebatado. Você tem, irmão? Amém? Quem sabe, né? Jesus volte antes de experimentarmos a morte física. E se isso acontecer, nós não experimentaremos a morte física, seremos transformados, arrebatados. Mas se porventura viermos a falecer, ainda que o seu familiar deixe o seu corpo ali naquele sepulcro, o Senhor, Ele um dia ressuscitará o seu corpo. Glória. Nós falamos aqui domingo de manhã, lembra? Nosso corpo será transformado. Amém, igreja? Então, aos que andam retamente, o Senhor não nega bem algum. Quais são esses bens? Vamos repetir todos juntos? Sol, amém, que é luz, presença dele. Escudo, proteção. Graça, para nós caminharmos com ele até o fim. E no final da jornada, quando nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos receber glória. Anotou aí, irmão? Glória a Deus, maravilha. Tudo isso para aqueles que andam retamente diante de Deus. Segunda maneira de andar, qual outro texto nós vamos trabalhar? Salmo também. Vamos caminhar Salmo 119. É o salmo que exalta a palavra de Deus. É o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, verso 45. Olha que interessante, irmãos. 119, verso 45, você achou? Olha o que diz o salmista Davi: e andarei com largueza. Repita comigo: andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Essa tradução aqui eu não gostei não, existe uma tradução melhor, por aquilo que parece na versão corrigida, que diz: e andarei em liberdade. Largueza aqui é a mesma palavra que pode ser traduzida por liberdade. Então vamos traduzir. Quem tem a versão corrigida aí que está dizendo liberdade? Bem melhor essa tradução, né? Vamos lá. E andarei em liberdade, pois me empenho pelos teus preceitos. Veja o que o salmista está dizendo: eu andarei livre, eu andarei em liberdade, espiritualmente falando, porque eu me empenho em obedecer os teus preceitos, a tua palavra. É interessante que de imediato a minha mente foi até o Novo Testamento, onde Jesus disse que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mundo diz que o cristianismo é uma religião que não deixa você fazer nada, que te proíbe. O mundo diz que o cristianismo é uma religião que te prende, te deixa cativo. Você não pode beber, não pode ir para balada, não pode fumar, não pode chegar um palavrão que não pisa no teu pé. Poxa, uma religião opressora. Será, irmão? Claro que não. A própria Bíblia vai dizer que quem está escravo, quem está cativo, são aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então veja que interessante o salmista Davi dizendo: eu andarei em liberdade.
Verdadeiramente eu sou livre quando eu obedeço a sua palavra. Querido, você quer ser uma pessoa livre para servir a Deus, é quando você obedece a palavra do Senhor, amém, irmão? Quando as pessoas dizem para você, como você não pode beber não, você não pode fazer nada, não pode participar aqui, você está preso a essa religião. Nada, querido, quem está preso é ele, quem é escravo do pecado é ele. Na verdade nós somos livres, porque nós procuramos obedecer a palavra de Deus. Achei muito interessante o salmista Davi dizer isso: andarei com largueza, ou seja, andarei com liberdade ou em liberdade, pois eu me empenho pelos teus preceitos. Veja bem, ele diz que se empenhava. Por exemplo, quando você vai realizar uma coisa, aí eu disse, poxa, o Mateus se empenhou em estudar para aquela prova. Significa que ele procurou, estudar mais tempo, ficar mais tempo ali sentado, ampliou a sua leitura, procurou em outras fontes, buscou outros livros, não é isso? Então eu digo, Mateus se empenhou para fazer aquela prova, então ele conseguiu passar. Querido, quando nós vamos praticar a palavra de Deus, quando estamos diante de situações que devemos praticar a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós temos que nos empenhar. Você se empenha para praticar a palavra de Deus? Às vezes as pessoas acham que vai conseguir praticar a palavra de Deus deitada na rede tomando água de coco. Não. Para servir a Deus tem que se empenhar, irmão. Tem que haver um desejo, tem que haver um sacrifício, essa aqui é a verdade. Você tem que negar a si mesmo, tem que haver renúncia, tem que haver esforço para dizer não para esse mundo, para dizer não para a sua carne. Note bem, ele anda em liberdade, aí ele vai dizer, para mim andar em liberdade, eu me empenho em obedecer os seus preceitos. Você tem se empenhado, querido, em obedecer a palavra de Deus? Porque todos os dias Satanás vem ao teu ouvido para dizer para você não ser obediente. Todos os dias você é confrontado por inimigo, é sugestionado no seu ouvido para você ser desobediente, um crente relaxado, um crente que não busca as coisas do alto. Todos os dias você recebe a sugestão do inimigo para ser um crente carnal, para ser um crente que não dá mínima para as coisas do alto, para viver uma vida religiosa. O que é uma vida religiosa? Você não busca Deus, não ora, não medita na palavra de Deus, vem à igreja como se fosse um clube, e a igreja não é clube. O templo é o lugar onde você se reúne com o povo de Deus para buscar a face do Senhor, amém, irmão? Então, a segunda maneira de nós andarmos de maneira, qual é? Em liberdade. Em liberdade. E essa tradução é interessante, né? Em largueza. Se você não vai buscar outras traduções, irmão, você se pergunta em casa, o que é andar em largueza? Sinceramente, você saberia dizer e interpretar sem buscar em outras traduções? Por isso que é importante você ter outras traduções. Quem está entendendo? Somente em Jesus nós somos livres. Amém? Muito bem. Terceiro texto. Salmos também. Os salmos estão recheados, mostrando as várias maneiras como nós devemos andar diante de Deus. Salmo 56. Salmo 56, verso 13. Salmo 56, verso 13. Você achou? Olha só o que diz o salmista Davi: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés. Para quê? Para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Andar na presença de Deus é ter certeza de estar na luz, de possuir a salvação. Eu não sei, irmão, se você está sabendo de um fato que está trazendo aí uma certa comoção a nível de Brasil. Por que pareça, esse episódio aconteceu já tem mais de 10 dias. Por que pareça, eu fiquei sabendo ontem. E olha que eu diariamente eu entro em sites de notícias para ficar sabendo das notícias que acontecem. Porque ficou sabendo do pastor lá no Espírito Santo que foi preso. Quem ficou sabendo que foi preso? Ele, no dia 22 de abril, essa é a história, vamos tentar aqui resumir. Ele, lá no Espírito Santo, pastor jovem, 37 anos, né?
A esposa dele foi para um congresso, estava em Minas Gerais, e ele ficou em casa dando conta de um enteado e do filho dele com essa moça, com a esposa, ok? Então, essa esposa dele atual tinha tido um filho com o primeiro marido, então ele estava tomando conta do filho dele, tudo pequenininho, né? Quantos anos? 3 e 5. O enteado era mais velho, 5, não é isso? Muito bem. E ele estava dormindo no quarto dele, esse pastor, ele alega que as crianças ouviram uma babá eletrônica, pegou fogo, não é isso? Teria pegado fogo, e simplesmente pegou fogo nos quartos das crianças, as crianças morreram carbonizadas, abraçadas. E ele alega para a polícia que não conseguiu arrumar a porta, não conseguiu pegar as crianças, salvar as crianças a tempo. Então só pegou fogo só no quarto das crianças, ok? Só no quarto das crianças, as crianças morreram carbonizadas. Então ele alegou que estava com as mãos cheias de bolha e tal, e ele deu essa declaração, ele deu entrevista para várias mídias, para a imprensa, e ele e a esposa dele, de óculos escuros, tudo moderno, tudo bem vestido, e ele e a esposa eram os delegados só analisando. Isso foi no dia 22, no domingo, isso foi no sábado. No domingo tem ele pregando na igreja dele normalmente, e o pessoal assim, pescando as ações dele, as atitudes dele depois desse episódio. Percebeu-se na entrevista que ele nem ela chora em nenhum momento. Percebeu-se que eles estão arrumados como se estivessem indo para uma festa. Começaram a perceber isso. Como é que pode? Um pai e uma mãe perdem 2 crianças pequenininhas e tem tempo para botar óculos escuros, fazer o cabelo, estar tudo arrumado para dar uma entrevista. O que aconteceu, irmão? Quando foi agora nessa semana, dia 27, o juiz, o delegado, pediu a prisão preventiva dele, alegando que ele está mudando o cenário de investigação. Já foram feitas 3 perícias. O delegado acha que está desconfiado que ele teria matado as crianças e posto fogo para simular um suposto acidente. Então ele foi preso. O juiz emitiu um mandato de prisão preventiva, ok? Então o que foi colocado a base para suspeitar dele, perfeito? Então ele está preso esperando conclusões da investigação. Então estava vendo vários vídeos, alguns youtubers comentando, falando sobre isso. Queridos, e muitas pessoas estão dizendo: como é que pode? Esses indivíduos, irmão, tudo indica que tenha sido ele. Tudo indica, irmão. Muito estranho. Querido, você perde 2 bebês, 2 criancinhas, você derrama uma gota de lágrimas. Muito estranho. Tudo indica que seja ele. Mas é que, e ele na pregação, eu estava vendo o vídeo ele pregando no domingo, ele falava: Senhor, que isso sirva para ganhar muitas almas. Senhor, que isso sirva para que multidões sejam ganhas para ti. Querido, note bem, 3 anos antes, ele já tinha perdido um outro bebê em causas misteriosas. Então, em 3 anos, ele perde 3 bebês de forma estranha. Vai vendo. A polícia, eu gosto muito do trabalho da polícia, começou a investigar ele, puxou um vídeo dele de 2015, ele no Facebook postou um vídeo, ele mesmo se filmou e postou um vídeo no Facebook dizendo: não costumo, como já, não costumo falar na internet, porque quem me conhece sabe as besteiras que já fiz no passado. Quem viu esse vídeo falando esse vídeo? Viu esse vídeo? As pessoas que me conhecem sabem das muitas besteiras que fiz no passado, mas não vou entrar em detalhes. E o bebê dele, o outro filho com essa moça, foi morto de maneira misteriosa. Irmão, nisso tudo é escândalo que você vê acontecendo no meio evangélico. Porque está lá várias chamadas assim na internet: os novos nardones evangélicos, pastor assassino. Eu falei para Cíntia, como a classe está lá embaixo, né? Como a classe de pastor está mal vista por causa desses camaradas. Os camaradas que não são nem preparados, não têm nem tempo com Deus, experiência com Deus, já são postos para pastorear a igreja, gente. Os camaradas que são psicóticos,
Querido, você não tem noção se dizer evangélico e pregando e tomando um púlpito. Então o histórico do camarada é terrível. Há 2 anos e meio atrás, ele perde um bebê de forma misteriosa. E agora, mais um filho e um enteado. Depois você chega em casa e entra na internet para saber mais detalhes desse. Eu fiquei chocado, fiquei vendo ontem, lendo. E nisso tudo você vê um indivíduo, sabe? Muito estranho, irmão. Querido, presta atenção. Aquela professora lá em Minas Gerais, ela entrou numa sala, numa escola pegando fogo, salvou várias crianças, não eram filhos dela. Ela deu a vida por crianças que não eram filhos dela. Você daria a sua vida para o teu filho? Sim ou não? Está pegando fogo, tu não quer nem saber, irmão. Na hora da emoção, na hora da adrenalina, o que tu faz? Arruma a porta, pega a criança, o fogo está se lambendo, depois que tu vê que se queimou ou se morreu. Não consegui abrir a porta. Então dá uma entrevista, todo bonitão, óculos escuros. Aí botaram a foto do Nardoni, mas está igualzinho. Quando os Nardones mentiram, dizendo que a bebê delas tinha caído sozinha lá do prédio, lembra? Foi eles que jogaram a própria filha de 2 anos, os casos dos Nardones, que comoveu o Brasil. Aí eu fico olhando, meu Deus do céu, quanta. Aí você vê pastor assassino, pastor psicótico. Não, irmão. Vai ver o histórico do camarada. Como eu falei aqui, também no caso do pastor que se suicidou. Pastor agora está cometendo suicídio por conta do fardo ministerial. Não é, irmão. Lembra que eu falei naquela época? Não é. Vai pesquisar a história do sujeito e você vai ver outras questões. Deixou de ser homem de Deus, deixou de ser pastor, deixou de andar corretamente, deixou de andar em liberdade há muito tempo. Então, se esse indivíduo vier se confirmar nos próximos dias a prisão dele como culpado e fizermos um histórico, puxar a ficha dele, você vai ver com certeza que ele tem culpa no cartório também na morte do primeiro bebê dele, 2 anos atrás. Que isso, irmão? O youtuber falou uma coisa muito certa. Se ele não está cuidando nem da família, quer cuidar da igreja. Deixa 3 filhos pequenos morrendo de forma trágica em um período de 3 anos. 3? Não estou falando de cachorro, de gato, não. Estou falando de 3 crianças. Está entendendo, irmão? Então o que tem mais por aí, infelizmente, são psicóticos, doentes, pessoas despreparadas emocionalmente e espiritualmente para assumir um púlpito, para cuidar de uma igreja. Quem está entendendo, irmão? Aí o salmista vai dizer aqui: pois da morte me livraste a alma, se livraste da queda dos meus pés. Para quê? Para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Todos os livramentos que Deus nos deu, irmão, é para que você possa continuar na presença dele. Amém, querido? Deus dá livramento, Deus liberta o cara das drogas, Deus dá um novo casamento, Deus dá a oportunidade de ter mais um filho. E o sujeito simplesmente se desvia da presença de Deus, deixa de andar na luz da vida. Como é que está a tragédia dessa? Fica acompanhando comigo, depois você me pergunta. Depois a gente vai falar aqui o que aconteceu. Delegado, né, irmão? Por isso, sente cheiro de longe de coisa errada. Por isso, sente cheiro de longe, percebe de longe que o cara está mentindo no depoimento. Caiu uma gota de lágrima. Deus vai ser glorificado nesse fato aí, Nem chora. Que isso, irmão? É o fim do mundo. Não deixe nunca de andar na presença de Deus, amém? A partir do momento que o indivíduo deixa de andar na presença de Deus, na luz da vida, a vida dele, vai de pernas para o ar. E ainda tenta convencer as pessoas que Deus está sendo glorificado nisso. Não. O nome do Senhor está sendo envergonhado. Porque para a maioria das pessoas brasileiras, pastor é ladrão e agora assassino. Você está entendendo isso? Que a gente possa ficar atento, amém, irmão? Tem muito louco por aí. Miqueias capítulo 4, irmão. Outra maneira de nós andarmos. Miqueias, você vai caminhar mais um pouco na sua Bíblia. Profeta Miqueias, lá no finalzinho da sua Bíblia. Miqueias fica antes de Naum e depois de Jonas, depois de Obadias,
capítulo 4, verso 5. Você achou? Amém? Celular é rapidinho, né? MQ já apareceu já. Que delícia. Eu ainda prefiro as páginas impressas, né? Força você a ter conhecimento de, né? Aonde estão os livros. Miqueias 4:5, você achou? Diz a palavra de Deus: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, os fiéis, andaremos em o nome do nosso Deus para todo o sempre. Olha só, irmão, olha o que está dizendo aqui o profeta Miqueias: porque todos os povos, você viu comigo? Todos. Percebeu, irmãos, que a maioria serve ao diabo nesse mundo? Já percebeu já? Queridos, a China passou de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A maioria é budista, né? Ou confucionista, segue a Confúcio. Num país onde tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, crentes na China não chegam a 100 milhões. É muito pouco. Para um país que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões. Na Índia, que é um país até relativamente pequeno, mas super populoso, mais de 1 bilhão de habitantes, a maioria é hinduísta ou muçulmana, estão cegas servindo a Satanás. Na Europa, que se gabava até há pouco tempo de ter uma tradição protestante, cristã, as igrejas já estão fechadas, a maioria dos jovens são ateus, não querem saber do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Interessante que o profeta observa essa questão já naquele tempo. Todos os povos andam, seguem o estilo de vida do seu Deus. Mas e nós, irmãos? Eu e você, fiel, nós andaremos em nome do Senhor, em um nome, ou no nome, ou na autoridade. Nós andaremos no nome do Senhor Jesus, irmão. O nosso estilo de vida será debaixo da autoridade dele. Quando você vai orar para uma pessoa para libertar, se você der de encontrar-se no meio do caminho da tua jornada da vida com uma pessoa oprimida, você percebe que a pessoa está endemoniada, e você vai orar para expulsar aquela entidade, o mal, o demônio da vida dela. Você vai lá orar em nome de Jesus, você vai orar, não é isso? Você não vai mandar o demônio embora em teu nome. Em meu nome, no nome da Igreja Nova Vida, é isso? Não, você tem que orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno o espírito maligno, sai dela. O demônio vai obedecer. Vai obedecer porque você orou no nome, na autoridade. Veja o que o Miqueias está dizendo: nós andaremos em um nome, ou seja, no nome, na autoridade do nome de Jesus, ou debaixo dessa autoridade, ou debaixo de obediência de Jesus. Todos, o que o Miqueias está dizendo? Olha, você vai ver a maioria servindo a outros deuses. Mas e nós? E nós que somos a minoria? A maioria que nem sempre está com a razão. Você lembra lá, Jesus não foi julgado? O que a maioria definiu e decidiu? Quem a maioria escolheu? Jesus ou Barrabás? A maioria ali escolheu um bandido. Então a maioria sempre você perceberá a maioria indo, sabe, na contramão de que eu e você devemos seguir. Então não fique desanimado, não fique triste, ok? Não fique desesperado quando você passar e ver uma boate lotada de jovens, ou quando estiver vindo para a igreja aqui, você passar em frente daquelas igrejas que prometem mundos e fundos, gente abarrotada, você vê? Eu vejo. Aí você procura ficar com a palavra de Deus verdadeira, e temos aqui mais de 100 cadeiras vazias. Então não se desespere, não fique triste. Para mim também essa palavra, não fique desanimado, porque nós, a minoria, nós vamos andar na autoridade em o nome do Senhor. Não importa para onde a maioria está indo, importa para onde o fiel deva ir. Amém, irmão? Vamos andar no nome do Senhor, na autoridade, representando esse Deus.
sem se envergonhar do nome de Jesus, sem abrir mão dos seus princípios, dos seus valores. Vou falar. Posso falar, Fábio? Fábio, depois você fala com o Fábio. Fábio falou para eu falar. Fala, Fábio. Irmão, eu tô assim, ó, por aqui com a classe. Pastor Cláudio Duarte, eu tenho que falar o nome dele. Pastor Cláudio Duarte, eu sempre, desde o início, eu gostei dele, né? Ele se apresentou como um pastor gospel, um pastor de stand-up, muito alegre, fazendo palestra para os casais, né? Quer rir? Veja uma palestra dele, você vai rir muito. Ele é engraçado. Só que, irmãos, se você quer ser um homem de Deus, um profeta, você não pode abrir mão do teu chamado, filho. Não pode. Cláudio Duarte, para você que não sabe, ele esteve há umas 3 semanas aproximadamente no programa do Raul Gil. Quem só diz, tira o chapéu, né? Não é isso? Raul Gil, então, eu falo. Quando ele chega lá, aí tira o chapéu pro Moro, né? Tira o chapéu pro Moro, tira pro Moro. Quando chegou ele, você tira o chapéu para esse indivíduo aqui? Ele tira, aí o Raul Gil, muito bem, tirou o chapéu para Edir Macedo. Eu falei, puxa, tirou o chapéu para Edir Macedo. Aí o Raul Gil pergunta, por que você tira o chapéu para o seu Edir Macedo? Ele, não, ele falou assim, bem, se eu fosse falar algumas questões da igreja aqui, nós iríamos entrar numa polêmica, mas, assim, de onde ele veio, até onde ele chegou, o que ele é hoje, eu tiro o chapéu. Eu falei, Cíntia, em nome de Jesus, eu disse assim, Cíntia, vem cá. Em nome de Jesus, ele foi chamado como pastor para avaliar o indivíduo como pastor. Ele não é um empresário que foi chamado para avaliar um empresário. Ok, como empresário de Macedo, 10-0, os Santos admira isso, se você quer saber. E ele admira os Silvio Santos. Não é que são amiguinhos agora. Mas e como profeta, e como porta-voz de Deus? Ele é? Como eu posso tirar o chapéu, tirar, sei lá, o boné para o indivíduo que aprova o aborto, irmão? Que prega a famigerada teologia da prosperidade? Como? Então, querido, infelizmente, o profeta de Deus, o homem de Deus, ele não pode ser um amigão da vizinhança. Ele não vai conseguir agradar todo mundo. Quando ele teve uma polêmica aí com os católicos, ele fez um vídeo pedindo desculpa. Não quis ofender, não foi isso que o Bíblia quis dizer. Então, todo momento ele está fazendo vídeo, ele quer ser amigo de todo mundo. Admirava muito ele no início, mas ele deixou para trás o chamado para pregar a palavra de Deus. Ele tem que decidir se ele quer ser humorista de stand-up ou se ele quer ser porta-voz do Senhor, profeta de Deus. Eu acho que eu falei assim, ele seria mais honesto se ele anunciasse hoje: eu não quero mais ser pastor, eu quero fazer humor. É pecado fazer humor? Não, mas ser humorista, contanto que não fique falando palavrões. Então, siga, vai ganhar dinheiro nessa. O Whindersson Nunes está fazendo um show aí, o cara tem 30 milhões de inscritos no YouTube, no canal dele. Aí ele vai para Roraima, ele bota 5, 10 mil pessoas no ginásio. Vai para Manaus, bota 10 mil pessoas. Vai para Fortaleza, onde ele vai no país todo, está ganhando dinheiro à beça. Não é errado o cara ser humorista, mas que tal abrir mão logo, deixar de dizer que é pastor? Porque não é. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores. Não tem como, irmão. Você é chamado num programa desse, não tem como você tentar fazer o politicamente correto, sabe? Eu não quero desagradar, sabe por quê? Ter medo de falar alguma coisa, ter medo de falar a verdade. Certo, o YouTube disse o seguinte, analisando esse fato do Cláudio Duarte: eu posso até discordar da opinião do Cláudio, mas jamais eu poderia dizer, poxa, fulano não tem uma opinião formada. Você entende? Eu posso até discordar dele, mas ele tem que ter uma opinião, irmão. Ele tem que defender a fé, a verdade. Não tem como agradar as pessoas, principalmente a mídia. Você vai para um programa do encontro, faz webinagem, e você vai estar numa de politicamente correto? Vai fazer igual o padre Fábio de Mello? Sentou do lado do Leandro Carnal, o filósofo ateu. Eu gosto muito dos seus discursos, Carnal, porque você fala coisas até mais coerentes que muitos cristãos. Tem como você falar isso? Tem como você aprovar um cara que se diz satanista?
Ficar do lado do cara que é satanista? Leandro Carnal é satanista. Ele disse que o primeiro empreendedor do universo foi Lúcifer. Aí você vai ficar do lado de um camarada desse? Você tem que ficar do lado da palavra de Deus, irmão. Miqueias profetizou há milhares de anos. Todos seguem, andam após os seus deuses. Mas e nós? E nós, irmãos? O mundo está esperando de nós diferença. Ainda que você tenha uma oportunidade para falar para milhões de pessoas, e você fale algo que nunca mais você vai ser chamado para estar ali no encontro da Fátima Bernardes, no programa do Raul Gil, ainda que nunca mais te convide, mas você deixou ali a tua impressão, a tua marca de que você é servo de Deus, irmão. Não abra mão dos seus valores. Então o que nós temos visto? Os pastores da mídia se vendendo. Muito bem, a ele tira o chapéu do Luiz Macedo. Ele não perdeu a audiência dos fiéis da Universal, perfeito? Os fiéis da Universal continuam gostando dele porque não atacou o líder deles. Uma semana depois, o pastor Paulo Duarte simplesmente agora marcou um stand-up, um grande show de stand-up dia 26 de maio, para as pessoas irem lá. Entende, irmão? As pessoas estão confundindo. Nós devemos permanecer fiéis ao chamado de Deus. Não importa se todos estão seguindo seus deuses, nós devemos andar em nome do Senhor. Amém? E último versículo aqui para a gente falar sobre a maneira de andar. Miqueias mesmo, Miqueias 6. Miqueias 6:8. Achou? Diz assim a palavra de Deus: Ele te declarou, ó homem, o Senhor, né? O que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Faça o quê? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é andar de maneira humilde? O que é uma pessoa humilde? É a qualidade de quem age com simplicidade. É um sujeito que tem um conceito equilibrado de si mesmo, né? Uma pessoa humilde. Sim, uma das primeiras análises que eu faço, se eu quero escolher uma pessoa para trabalhar na obra de Deus, eu vou analisar o nível de humildade dela. Qual é o conceito que ela tem de si mesmo? Certo? Porque o contrário de humilde é o quê? Arrogante, né? Soberbo, altivo. Então, 4 pontos aqui, só para a gente refletir, para casa refletindo, 4 características de uma pessoa humilde, porque Deus quer que nós andemos humildemente com Ele, amém? Vamos lá. Repita comigo assim: o humilde reconhece os seus erros. Quer ver se uma pessoa é humilde? Se ela reconhece os seus erros. Por mais que ela seja capacitada, intelectual, mas quando ela se equivoca, quando ela erra, ela diz: poxa, errei, me equivoquei, perdoe, desculpa. Hoje de tarde eu fui provado nisso, irmão. A Laís me mostrou o caderno dela, a agenda, né? Escolar, que disse que tem aula, se vai ter prova, né? Sei que o pai, que a mãe sabe. Aí eu confundi lá uma declaração lá da professora, eu li rápido. Aí eu falei para a Laís assim: Laís, não tem aula sexta-feira não. E a Laís já estava toda animada: não tem aula sexta-feira, não tem aula sexta-feira. Aí assim, ó, tua filha está querendo matar a aula, lê de novo essa agenda aí para ver se é isso mesmo. Aí eu li de novo, nada a ver, irmão, era outra coisa. Era para entregar a avaliação dela, não era nada para faltar aula. Aí eu falei, puxa, Cintia, como é que pode? Você está falando essas coisas para ela para faltar aula? Eu falei, ok, me equivoquei, amém? Me perdoa. Seu pastor errou. Leu rápido. A gente se equivoca, amém, irmão? Mas é que tá, se nós estamos procurando a virtude da humildade, nós vamos reconhecer. Minha querida, minha filha, em relação à sua esposa, me perdoe, eu falei de forma grossa, me equivoquei, me perdoe, querido, me desculpa, a comida realmente tá um grude, esse arroz parece ser até católico, arroz de papo, bota sempre cola, me perdoe por ter feito essa comida horrível. A gente se equivoca, querido, peça perdão, reconheça seus erros, amém, irmão? Tô rindo, né? Segunda coisa, repita comigo assim: o humilde não procura sua honra e glória.
Ele sempre vai procurar a honra do Senhor. Ele tenha muitos dons, muitos talentos, sempre vai apontar para Jesus. Eu ficava assim, muito assim, meio sem graça, quando congregava lá em Parque Lafayette. Ao terminava o louvor domingo à noite, né? Sabe que aquele culto filé, é o culto que tem mais pessoas. Ao terminava o louvor, a gente percebia, né? Assim, um mover maravilhoso no meio da igreja. Aí, determinada senhora, uma irmã, ou irmão, chegava para mim e falava assim: olha, Deus te usou de forma poderosa nessa ministração. Olha, a presença de Deus encheu esse lugar. Deus te abençoe. Que bênção, irmão, louvando, ministrando. Eu falei: amém, toda glória a Jesus. Eu ficava assim constrangido. Eu sei, eu entendia o que ela quis dizer, mas eu não queria, eu tinha pavor só de pensar, de achar que o louvor foi bom porque eu cantei. Então eu falava: amém, amém, irmão. Deus abençoe, graças a Deus, toda honra a Jesus. E deve ser assim mesmo, amém, irmão? Toda honra, todo louvor, tudo que você é, tudo que você tem, todos os dons e talentos que você recebeu de Deus, você deve glorificar o Senhor e dirigir a honra e a glória para Ele. Então, se somos humildes, nós devemos nunca, jamais buscar honra e glória para nós, amém? E uma terceira característica do humilde é que ele sempre vai amar e respeitar o próximo, amém, irmão? Sempre vai procurar respeitar e amar as pessoas. Ela não vai pisar nas pessoas, não vai se achar melhor, superior, ok? Porque tem um pouco mais de dinheiro, porque tem um pouco mais de bens, porque estudou um pouco mais. O ser humano é muito bobo. Vou usar como linguajar, posso usar um linguajar chulo? O ser humano às vezes é besta, né? Sabe? Fica se desfazendo dos outros só porque tem uma casinha melhor, sabe? Se desfaz dos outros só porque já está pagando já as mensalidades do mausoléu dela. Não, já comprei meu chazinho perpétuo. Isso se orgulha até na tumba dela, como se isso fosse melhorar a situação dela espiritual, como se isso comprovasse ela ser superior ao próximo. Não é, irmão. Tem que se gaba, porque eu moro na Barra, o Recreio, o Leblon, 1 metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Ela se gaba porque tem, porque é, porque fez. O humilde, ele pode ter essas coisas, mas ele mesmo não vai apresentar. Ele deixa que outros mostrem, identifiquem essas coisas. E quando os outros identificarem, ele vai direcionar para quem? Para o Senhor. Eu sou e tenho tudo isso por causa dele, porque ele me sustenta. É ele que me dá graça. Amém, irmão? Característica humilde. É assim que o Senhor quer que você ande diante dele. Vamos repetir esse versículo? Todos juntos? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Faz o quê? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém, irmão? Ande humildemente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só fazer um resumo. Aprendemos aqui nessa noite, devemos andar corretamente, amém? Em liberdade, amém? Na presença de Deus, em o nome do Senhor e humildemente, amém? Graças a Deus. Fique de pé. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra ela é gloriosa. Pai, infelizmente muitos irmãos, até mesmo meu Pai, líderes, pessoas que conhecem a tua palavra, pessoas que um dia foram chamadas para anunciar o teu evangelho, Senhor, se corromperam, infelizmente. Que a tua misericórdia alcance, meu Pai, pastores, meu Pai, que muitas vezes estão, meu Pai, se perdendo, estão se vendendo para esse mundo, estão querendo agradar a tudo e a todos, mas a tua palavra diz que o Senhor nos chamou, Pai, não para seguir a todos, não para seguir a maioria. O Senhor diz que nós devemos, nós, os que cremos, nós devemos andar em nome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esta igreja ela possa andar, meu Pai, caminhar, ter um estilo de vida no qual o Senhor esteja submisso, sujeito às ordenanças e os mandamentos de Cristo.
Ajude, Espírito Santo, a cada um dos teus filhos, a, como meu pai o salmista disse, andar corretamente, porque o Senhor é sol, é escudo da graça e nos dá glória, aleluia. Oh Espírito Santo, nos ajude, meu Senhor, a andarmos em liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres, disse o Senhor. Ah, meu Pai, quando nós estamos em Cristo Jesus, meu Deus, nós temos essa certeza de que nós somos livres, nós podemos andar livres, espiritualmente livres do pecado, livres do inimigo, desfrutando da Tua presença, da Tua glória. Ajuda-nos, meu Pai, a andarmos na presença do Senhor, na luz da vida, andarmos humildemente, Senhor. Ajude-nos, Senhor, que longe de nós esteja arrogância, soberba. Livra a nossa alma da altivez, meu Senhor, de nos acharmos superiores porque temos um carro melhor, uma casa melhor, porque temos, meu Senhor, meu Pai, mais estudo do que o irmão. Muitas vezes, meu Pai, sentimos orgulho dessas coisas. O Espírito Santo nos dê um espírito humilde, Senhor, para entendermos que tudo é para Ti, aleluia. Dá-nos graça, Senhor, nos ajude a reconhecer os nossos erros. Meu Pai, nós queremos ser humildes o suficiente, Senhor, para pedir perdão a um filho, a um cônjuge, a esposa, ao esposo. Queremos ser humildes o suficiente, Senhor, para pedir perdão se nós errarmos com o nosso irmão na igreja. Ô Espírito Santo, nos ajude a andarmos de maneira que glorifiquemos a Ti. Queremos, meu Pai, verdadeiramente dar frutos. Pai, minha oração é para que esta igreja, Senhor, meu Deus, procure a andar, Senhor, de uma maneira, Senhor, que o nome de Jesus venha a ser honrado, venha a ser exaltado, que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, na maneira como nós temos andado, que nós possamos vigiar, Senhor, que nós possamos vigiar a maneira como temos andado, Senhor, lá fora, quando ninguém nos observa, lá no trabalho, lá, Senhor, lá no curso, na faculdade, lá na nossa vizinhança. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, meu Deus, a andarmos corretamente diante de Ti, porque o Senhor não negará esses bens a cada um de nós. Em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, fique, meu Deus, gravada, que os Teus filhos saiam daqui hoje à noite, mas colocarem, Senhor, suas cabeças no travesseiro, eles possam meditar mais, Senhor, eles possam degustar mais, digerir mais, Senhor, o que foi pregado aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que verdadeiramente coloque no coração o desejo de andar corretamente, de andar em liberdade, de andar humildemente, no nome do Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Se você crê, meu amado, diga amém, diga graças a Deus.